A Grécia, um território de mares azuis impossíveis, de um espectro cromático que vai do turquesa ao safira, onde a linha do horizonte se dissolve em uma promessa líquida de eternidade. É uma terra de montanhas antigas, ossos rochosos que perfuram o céu, cobertos por oliveiras milenares e o aroma pungente do alecrim selvagem. Esta é uma paisagem de beleza áspera e inesquecível. E, acima de tudo, a Grécia é a terra das ruínas. Não são meros escombros, são testemunhos de pedra que parecem sussurrar em um coro silencioso as histórias fundadoras que não apenas moldaram a Europa, mas definiram o próprio conceito de civilização ocidental. Cada coluna dórica, cada friso desgastado pelo vento, cada degrau na rocha calcária da Acrópole tem uma memória inscrita no tempo. Mas a Grécia é imensamente mais do que seu passado glorioso e imortalizado em mármore. Ela é a personificação da arete, excelência, virtude, coragem. É a força inquebrantável de um povo que resistiu a vagas sucessivas de impérios, a séculos de ocupação otomana. A Grécia, no mapa, parece um país compacto, um pequeno ponto na borda sudeste da Europa, quase um apêndice do continente europeu que se estende em direção ao Mediterrâneo e ao Levante. Mas essa aparência esconde uma complexidade geográfica colossal. Esta terra é a própria definição de fragmentação. A Grécia é um arquipélago colossal. São mais de 6.000 ilhas e ilhotas. Essa vasta dispersão cria uma costa que, se esticada, é mais longa do que a costa de muitos países continentais gigantes. 13.000 quilômetros de litoral. A terra firme, por sua vez, é dominada pelo relevo implacável. Montanhas cobrem mais de 80% do território e, claro, há o mar. O Egeu e o Jônico. Um mar de um azul tão intenso, tão transparente e profundo, que se tornou um símbolo nacional. O Galazio, o azul que domina a bandeira, a arquitetura e a poesia grega. Essa geografia fraturada moldou absolutamente tudo no comportamento e na história do povo. O grego, desde o período arcaico, aprendeu cedo que viver é navegar. Os recursos escassos da terra forçaram as comunidades costeiras e insulares a se tornarem autossuficientes e, inevitavelmente, independentes. Assim nasceram as polis, as cidades-estado. Cada ilha, cada vale isolado entre as montanhas, deu origem a uma pequena nação com sua própria identidade, sua própria cultura, seu próprio exército. A Grécia não é uma nação homogênea, é uma coleção de mundos, unidos apenas pela língua e pelo legado. Essa é a base de sua complexidade histórica.
Impossível falar da Grécia sem dedicar um olhar estendido e detalhado a Atenas, uma cidade que, durante o século de ouro, há 2.500 anos, brilhou com uma intensidade que nenhuma outra do planeta havia alcançado até então. Atenas era o farol do mundo antigo. Imagine um lugar onde a busca pela verdade e pelo conhecimento era a principal atividade cívica. Sócrates andava livremente pelos mercados, a ágora, questionando tudo e todos, dando origem ao método socrático. Platão, seu aluno, escrevia sobre a justiça na sua obra seminal, A República, e fundava a Academia, a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Aristóteles, seu mais brilhante pupilo, criava a lógica formal. E o coração político desse experimento era a democracia ateniense, a democratia, o poder, kratos, do povo, demos. Não era perfeita pelos padrões modernos, é verdade. Mulheres, escravos e estrangeiros não tinham direito ao voto. Mas, em um mundo dominado por reis absolutos, tiranos, cruéis e imperadores divinos, ela era algo totalmente novo e radical. Era o povo comum, o demos, votando diretamente. Essa chama intelectual e política, acesa em Atenas, nunca mais se apagaria. Se Atenas representava a mente, o intelecto e a liberdade de expressão, Esparta, por outro lado, representava o corpo, a disciplina e a autoridade inquestionável. Localizada na isolada região da Lacônia, Esparta era uma anomalia social. Desde os 7 anos, o menino espartano era separado da família e enviado para o agogé, o sistema de educação mais rigoroso e brutal que a antiguidade conheceu. A dor física e a privação eram ferramentas pedagógicas usadas para forjar guerreiros indestrutíveis. Esparta não tinha interesse em arte, comércio, luxo ou desenvolvimento intelectual. Seu foco era singular e constante: manter sua sociedade militar funcionando com perfeição. A famosa frase lacônica, breve e direta, era o resultado direto de uma cultura que valorizava a ação e a eficiência sobre a eloquência. A rivalidade entre Atenas e Esparta, mente e força, liberdade e autoridade, mar e terra, é, talvez, o conflito mais simbólico da antiguidade. Dois modelos de civilização completamente opostos que, em sua luta final e autodestrutiva, acabariam aniquilando um ao outro na trágica Guerra do Peloponeso. A contribuição da Grécia Antiga para o mundo é tão vasta e fundamental que, ao tentarmos listá-la, parece um exagero da história, mas é a pura e simples realidade. A cultura helênica fundou, de fato, a própria base do Ocidente. Do pequeno território grego vieram os pilares que sustentam o nosso pensamento moderno. A filosofia, ela nasceu com a busca pela physis, natureza, por Tales de Mileto. Este movimento de racionalização se manifestou em todas as áreas do conhecimento: a lógica formal, a matemática,
Euclides e Pitágoras, a medicina, Hipócrates, e a história, Heródoto e Tucídides. A Grécia inventou uma maneira completamente nova e revolucionária de olhar para o mundo, não mais pelos caprichos inquestionáveis dos deuses ou pela obediência cega aos reis, mas pela luz da razão humana, Logos. Se há um ponto que torna a Grécia eternamente fascinante, que dialoga diretamente com a nossa psique, é sua mitologia. Diferente de outras culturas antigas, os deuses gregos não eram distantes, perfeitos ou oniscientes. Eles eram, na essência, humanos em sua imortalidade. Zeus, o rei do Olimpo, era volátil, ciumento, promíscuo e infiel. Hera, sua esposa, era vingativa e passional. Atena era sábia e estrategista, mas implacável na guerra. A mitologia grega era mais do que uma religião. Ela era uma ferramenta para entender a alma humana. Os heróis, de Odisseu a Hércules, viviam dilemas morais complexos, enfrentavam a fatalidade, Moira, e eram punidos pela híbris. Hoje, mais de 2.500 anos depois, esses mitos são o DNA narrativo do Ocidente. Eles continuam vivos e mutáveis, sendo recontados em filmes, livros, séries, jogos. A Grécia não só fez história, ela criou histórias. E histórias que, pela sua profundidade, universalidade e humanidade crua, nunca deixam de ser contadas e reinterpretadas. Depois do brilho insuperável das polis, a Grécia entrou em uma longa e complexa sucessão de dominações. Séculos de hegemonia estrangeira se seguiram. O período mais longo, mais sombrio e mais definidor de dominação foi o do Império Otomano, após a queda de Constantinopla. Por quase 4 séculos, a Grécia viveu sob o domínio islâmico, um tempo de opressão e perda. Foi um período de resistência silenciosa mais persistente, de preservação cultural. A Igreja Ortodoxa e a manutenção obstinada da língua grega foram os bastiões que impediram a assimilação completa. Em 1821, o grito de guerra ressoou, iniciando a Guerra de Independência grega. Foi uma luta brutal de guerrilha e sacrifício, mas que despertou um fervor romântico sem precedentes na Europa Ocidental, o chamado filohelenismo. Em 1832, a Grécia renasceu oficialmente como um Estado-nação moderno. Atenas, na época, era uma pequena e arruinada vila rural. Foi nomeada capital em 1834. O novo país embarcou em sua tumultuada trajetória moderna, marcada por guerras de expansão e tragédias nacionais. Guerras balcânicas, Primeira e Segunda Mundial, ocupação nazista e a Grande Fome, uma brutal e fratricida guerra civil. Uma ditadura militar
a ditadura dos coronéis, de 1967 a 1974, que suspendeu os direitos civis. Finalmente, a democracia restaurada em 1974, um período conhecido como a Metapolitefsi, que estabeleceu a República Parlamentar. Nos últimos 20 anos, a Grécia viveu o que talvez tenha sido seu ciclo mais intenso de extremos na história recente. Uma montanha russa de emoções nacionais. O ano de 2004 marcou um ápice de orgulho nacional. O país sediou os Jogos Olímpicos de Verão. Mas poucos anos depois veio a queda. A Grécia se tornou o epicentro e o símbolo global de uma das piores crises econômicas do século XXI. O impacto da crise. O país precisou de 3 grandes resgates financeiros internacionais. Os memorandos. O desemprego juvenil disparou. O que realmente impressionou e comoveu o mundo foi a reação do povo grego. Em meio a manifestações gigantescas, o espírito helênico de sobrevivência se manifestou. Comunidade e solidariedade. Teimosia. Filotimo. Uma palavra intraduzível. A virtude suprema. Ela combina honra, dignidade, autossacrifício e a determinação obstinada de nunca se render à adversidade. É o orgulho que impede a desistência. A Grécia moderna não sucumbiu. Ela reestruturou sua economia. O turismo explodiu. O investimento imobiliário aumentou. A Grécia moderna é, portanto, essa colcha de retalhos histórica, ruínas e arranha-céus, tradição milenar e tecnologia de ponta. Nenhuma descrição da Grécia é completa sem as ilhas. Elas são a essência do mito e do refúgio, e o motor da economia atual. São 13.000 quilômetros de costa, distribuídos por grupos insulares com personalidades próprias. Cíclades, Santorini, Mykonos. Ilhas Jônicas, Corfo. Creta, o berço da civilização minoica. A Grécia é inegavelmente o berço da civilização. Mas mais do que isso, é um país profunda e intensamente humano. É feito de gente calorosa, direta, barulhenta e intensa. Gente que aprendeu a viver a vida como se fosse sempre verão, celebrando a liberdade de espírito com o Zorba, dançando em círculos, Sirtaki. A Grécia não é uma lição de história empoeirada. Ela é uma lição de vida contínua. Ela é o passado que nunca morre, mas também é o presente vibrante e caótico. É a razão que inventou o Logos, mas também é o mito que nos explica a alma. Se existe um país capaz de te desorientar, de te esmagar com a força da história e ao mesmo tempo de te transformar quando o visita, forçando-o a questionar o que é essencial na vida, esse país, sem dúvida, é a Grécia.